Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio Almeida e esse é o Hollywoodiano. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre Tubarão, clássico de Steven Spielberg que comemora 50 anos. Afinal, ele estreou em 20 de junho de 1975 nos cinemas americanos. É o filme que mudou a indústria, definindo o que a gente conhece hoje em relação ao termo blockbuster. Mais precisamente, o filme-evento da temporada do verão americano. Algo que foi consolidado 2 anos depois, quando o Star Wars original de George Lucas, chegou aos cinemas americanos. Exatamente em 25 de maio de 1977. Mas foi Tubarão, de Steven Spielberg, que mudou a forma de fazer cinema, a forma de distribuir cinema e a forma de ganhar dinheiro com cinema. O filme de 1975 é inspirado no livro de sucesso de Peter Benchley, que foi lançado um ano antes, e o próprio Peter Benchley assinou o roteiro ao lado de Carl Gottlieb. Curioso que o livro acabou sendo meio que esquecido em torno do sucesso do filme. Spielberg ainda era um cineasta novo, tinha apenas 29 anos quando Tubarão foi lançado, e por isso mesmo nem foi a primeira opção da Universal para dirigir a adaptação. Ele ainda não tinha um grande sucesso, tinha dirigido Encurralado, que é um filmaço que já tem muito ali do talento do Spielberg para criar tensão, suspense, sem revelar muito de quem está atormentando o protagonista. E ele também tinha dirigido Louca Escapada com a Goldie Hawn, que hoje mais parece um filme com a cara dos irmãos Coen do que do Steven Spielberg, que ainda estava encontrando seu tom e seu próprio caminho. Tinha tudo para virar aquele tradicional filme B, mas que termina se transformando num grande espetáculo e um grande sucesso que termina mudando completamente Hollywood, que andava muito mal das pernas na época, tanto criativamente quanto em termos de retorno financeiro nas bilheterias. Tubarão colocou Spielberg no caminho que o levaria a ser o diretor mais bem-sucedido da história do cinema. Ele faria simplesmente na sequência Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Os Caçadores da Arca Perdida, ET, o Extraterrestre e Indiana Jones e o Templo da Perdição, verdadeiros estouros de bilheteria. Um caminho que o tornou, sem dúvida, o diretor mais popular do cinema por pelo menos 3 ou 4 décadas. Tem uma questão em Tubarão que me intriga. Spielberg e sua equipe usaram um tubarão mecânico nas filmagens, que foi apelidado carinhosamente nos bastidores como Bruce. E além do fato problemático de se filmar na água, o que historicamente aumenta o orçamento dos filmes em virtude de atrasos, falhas, briga com o humor do mar, a questão imprevisível do clima, do tempo, construções e manutenções de tanques feitos especificamente para as filmagens, como aconteceu também nos bastidores de Waterworld, que acabou sendo um fracasso, e Titanic, que foi um sucesso. Mas em Tubarão, o bicho deu tanto problema que isso estimulou Spielberg a ser ainda mais criativo, a explorar mais o suspense, o medo, mostrar cada vez menos o tubarão. Isso aumentou os truques de câmera, funcionando como a perspectiva, o ponto de vista do monstro. E, claro, a música histórica de John Williams, que não só causa tensão e captura com perfeição o clima do filme, mas também representa a locomoção, os movimentos, a aproximação do tubarão. Algo que já fica claro na icônica sequência de abertura em que a mocinha vai nadar à luz do luar e termina devorada pelo tubarão. Poderia render um filme B raiz, como eu já falei, embora a alma de filme B esteja presente porque sempre foi uma influência para o Spielberg e também para o George Lucas, inclusive na trilogia original de Indiana Jones, em que eles colaboraram juntos. Mas Tubarão ganha muito com Spielberg na direção, essa aura de filme sério, adulto, uma combinação tão perfeita que ele chegou a ser comparado na época com o mestre do suspense, Alfred Hitchcock, como um sucessor criativo, até mesmo de Os Pássaros, o que faz todo sentido.
Até porque Tubarão também pode ser visto como um embate entre homem e natureza, a revolta da natureza contra as ações do homem. Embora aqui em Tubarão a gente esteja falando de um predador que está atrás de carne e sangue, algo que a gente naturalmente não espera de pássaros, o que aumenta ainda mais o mistério em torno do clássico do Hitchcock, que também é uma obra-prima. Mas voltando a Tubarão, inclusive as notas da trilha de John Williams têm influência de Psicose. Curioso, porque Hitchcock foi em seu tempo também o rei do entretenimento. Então, se eu disse que Spielberg fez um filme adulto, Tubarão também não deixa de ser puro entretenimento. Ou seja, existiu uma época na história da humanidade em que blockbusters eram inteligentes, protagonizados por adultos para adultos, sem que isso deixasse o público inteligente de todas as idades de fora dessa brincadeira. Ajuda muito nesse ponto ter os três R's atuando como se estivessem num filme 100% adulto. Eu tô falando dos lendários atores Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw, que se reúnem no ato final, transformando praticamente Tubarão em outro filme, um filme de uma tripulação jogada ao mar numa caçada ao monstro, em que eles entram num barquinho. Eu falo no diminutivo mesmo porque quando eles descobrem o tamanho real do tubarão branco, o personagem do Roy Scheider diz uma das falas mais famosas do cinema. You're gonna need a bigger boat. Daqui pra frente, esses intrépidos homens veem suas máscaras de machos caírem e entendem que estão em desvantagem e que a tal caçada tem passagem só de ida. Será que o Steven Spielberg, 20 anos depois, ou nos dias de hoje, eu falo de 20 anos depois porque foi quando saiu Jurassic Park do próprio Spielberg, revolucionando de vez os efeitos visuais num misto perfeito de efeitos práticos e efeitos digitais. E você vê os dinossauros em Jurassic Park, ele esconde em alguns momentos, mas não espera até o final para mostrar os dinossauros. Então, se Tubarão fosse feito nos anos 90 ou em 2025, será que teria o mesmo efeito? Será que a gente veria uma obra tão poderosa de suspense e terror até, se os efeitos visuais fossem mais atuais? Eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta. Na construção do filme até esse clímax espetacular, Spielberg nos apresenta ao balneário de Emmett Island em plena temporada do verão americano. Nada acontece de muito extraordinário nesse local, até a chegada desse tubarão, desse grande tubarão branco, virar a cidade de cabeça para baixo, fazendo inclusive o protagonista do filme, o inspetor, o chefe Brody, interpretado por Roy Scheider, finalmente trabalhar duro de verdade. É como uma pacata cidade de faroeste quando é invadida pelo vilão da história. E isso faz o xerife, enfim, colocar em prática toda a sua expertise. Qual é a atitude imediata a se fazer numa hora dessas no lugar do chefe Brody? Fechar as praias, claro, mas o prefeito acha isso um absurdo. Afinal, o verão com as praias lotadas é a principal fonte de renda local. Imagina fechar as praias do Rio de Janeiro no verão ou cancelar o carnaval com um monte de turistas com passagens já compradas e hospedagens reservadas no mês de fevereiro. Eu vejo nessa situação um paralelo com o que a humanidade enfrentou de 2020 até parte de 2022. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Também vejo um paralelo com a luta de cineastas como Spielberg, no começo da carreira, óbvio, tentando erguer seus filmes contra a imposição dos estúdios e de seus executivos que não entendem nada de cinema. É como tentar calar e impedir as ações do chefe Brody. Tubarão teve apenas 4 indicações para o Oscar e ganhou 3, perdeu justamente a de melhor filme. Ganhou melhor trilha sonora, óbvio, para o John Williams, melhor montagem e melhor som. Aliás, o Steven Spielberg ficou de fora da categoria de melhor direção, o que prova que o Oscar só prova que o Oscar não prova nada. Mas a gente precisa admitir que 1975 foi um ano muito especial, muito importante para o cinema e a concorrência era realmente muito grande.
Somente na categoria de melhor filme daquela edição do Oscar, nós tivemos, além de Tubarão, Um Estranho no Ninho, que foi o grande vencedor, o filmaço do Milos Forman. A gente teve Nashville, do Robert Altman, Barry Lyndon, do Stanley Kubrick, e Um Dia de Cão, do Sidney Lumet. Mas adivinha só, entre todos esses filmes citados aqui, qual deles, depois de 50 anos, tem sido mais comentado, estudado e celebrado? Então eu fecho Tubarão com 5 estrelas. Eu sei que qualquer coisa que eu falei aqui sobre esse filme ainda é pouco, porque eu não posso fazer justiça a uma obra-prima como essa. Mas eu tentei. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano. Eu conto com seu like e se inscreva no canal. Se puder, compartilhe esse vídeo por WhatsApp, porque vai me ajudar muito. É isso aí, pessoal. A gente se vê no cinema.